Mas teve algumas mudanças aí no Palmeiras de agora que eu tenho notado que tem me agradado, principalmente quanto à postura da equipe. Lembra aquele Palmeiras do ano passado meio bundão? Um Palmeiras que ficava preso em reclamação de arbitragem? Agora não, agora é um Palmeiras mais fluido. Muito bem já entrou muito bem, já entrou chamando a responsabilidade, caindo pra dentro da área, aquele jogador agudo que a gente tanto espera, aquele jogador ali que, faz 1-2, tocou pro jogador. Família palmeirense, tem a mídia, né, discutindo aí essa atuação que o Palmeiras teve nas quartas de final, né? E principalmente, pessoal, a boa atuação, né, a entrada de John Arias, né? Eu acho que todo mundo percebeu que John Arias é um jogador diferenciado, é um jogador que tem qualidade, é um jogador que vai acrescentar bastante para essa equipe do Palmeiras. Não é que o Palmeiras, claro, vá tudo se passar pelos pés de John Arias, não, mas é um jogador que eu acho que ele vai somar bastante a esse elenco, né? Estreou bem, estreou pelo lado direito, posição que eu acho que ele não vai jogar no Palmeiras, do lado direito. Eu acho que essa posição aí é de ala. Eu acho que talvez do lado esquerdo, no lugar de Maurício, né? Mas é um jogador que joga em várias posições, pessoal. Se botar do lado direito, ele joga. Se botar do lado esquerdo, ele joga. Se botar centralizado, ele joga. Então, por isso que eu digo que é um jogador que passa pela cabeça de Abel, que é um jogador fundamental. E é como o Neto aí do canal Opina Pouco vai trazer. Palmeiras, a diferença do Palmeiras do ano passado para esse ano, não é só de jogadores. É de postura. É de definir um plano de jogo. Não ficar dependendo só de uma bola cruzada, ficar dependendo só de uma bola aérea, ficar dependendo só de se defender para sair no contra-ataque. Não. Palmeiras tem um padrão de jogo. Ah, mas foi contra um time fraco. Ok, eu concordo com você, mas o Atlético Mineiro foi desse jeito. Contra o Corinthians foi desse jeito. Então, pessoal, eu acho que quando você olha para esse time do Palmeiras de 2026 e olha para o time do Palmeiras de 2025, você vai começar a enxergar a diferença. Estou dizendo aqui que o Palmeiras vai ganhar todas as competições. Estou dizendo aqui que a postura é diferente. Como o Neto aí também observou bem. A postura do time do Palmeiras é uma postura totalmente diferente de 2025. Acho que Abel enxergou, né? Porque pelas peças que ele tem na mão, o Palmeiras pode jogar mais, pessoal. Com as peças que o Palmeiras tem na mão, por exemplo, você olha para o banco de reserva do Palmeiras nesse jogo das quartas do Paulista, tinha John Arias, tem um Paulinho que sequer estreou, tem Felipe Anderson. Ah, mas Felipe Anderson não rende. Pessoal, eu acho que Felipe Anderson tem condições de apresentar um bom futebol. Não é à toa aí que tinha vários clubes da Europa interessados em Felipe Anderson. E por que ele chega no Palmeiras e não joga? Então é um jogador que eu acho que ainda tem muito a somar no Palmeiras, Felipe Anderson. Tem a questão de Paulinho, que quando voltar, vai... Pessoal, o elenco do Palmeiras é elenco para bater na ponta de todas as competições. Ah, mas vai ganhar. Agora aí, não tem como a gente bater o martelo aqui e dizer que o Palmeiras vai ganhar. Mas que tem time para fazer isso, tem. Vamos reagir deixando nossa opinião, pessoal. Créditos do vídeo vai para o canal Opina Pouco, link na descrição. Preste atenção no que ele falou aí. O que podemos falar sobre a exibição do Palmeiras ontem? Mais uma exibição que eu gostei. Aí você pega e fala assim, não, Neto, mas espera aí, Capivariano. Uma equipe tecnicamente extremamente limitada, com todo o respeito do mundo. Era obrigação o Palmeiras vencer o jogo de ontem da forma que venceu, por um placar mais elástico. Concordo plenamente com você. Mas teve algumas mudanças aí no Palmeiras de agora que eu tenho notado que tem me agradado, principalmente quanto à postura da equipe. Lembra aquele Palmeiras do ano passado meio bundão? Um Palmeiras que ficava preso em reclamação de arbitragem? Agora não, agora é um Palmeiras mais fluido. Ontem o Capivariano descendo a madeira. E o Palmeiras queria jogo. Não queria bater boca com o juiz, não queria apitar a partida. Outra coisa também. No momento que tem o pênalti, no final do jogo já, né? Já tava 3-0 já. Finalzinho do jogo que tem o pênalti ali.
pênalti claro em cima do John Arias, inclusive, que entrou muito bem já entrou muito bem, já entrou chamando a responsabilidade, caindo pra dentro da área, aquele jogador agudo que a gente tanto espera, aquele jogador ali que, faz 2, tocou pro jogador, passou, avançou, o jogador tocou de volta, ele voltou, fez a jogada. É isso que a gente espera, jogador que tenha esse refino técnico, refino tático, jogador inteligente acima de tudo. Jogador que deu opção, né? John Arias é aquele jogador que ele toca a bola. Primeiro, ele não vai se esconder, ele vai sempre dar opção. E segundo, ele toca e passa para receber. Ele toca e dá a opção. Diferentemente de alguns jogadores que a gente sabe que o cara se esconde, né? Tem medo até de tocar na bola. Principalmente quando tem responsabilidade. Principalmente em jogo grande. É isso que Neto quer dizer. Nesse momento, o Andrés vai lá, pega a bola e já vai para a marca do pênalti. Já vai proteger a marca do pênalti, em virtude dos acontecimentos passados aí. Então, para não ter problema nenhum, ele já vai lá e fica como guardião da marca e no fim acaba cobrando também. Fez uma ótima partida, mais uma ótima partida do Andrés Pereira. E quando você olha o banco de reservas, essa é a principal mudança do Palmeiras, cara, até aqui. Vamos esquecer o contexto técnico e tático, porque a equipe é muito fraca, tá? Vamos esquecer esse contexto então, mas vamos falar do contexto ali de disponibilidade de jogadores, de banco de reserva. Quando você olha pro banco de reserva, cara, banco de reserva do Palmeiras, onde tinha o John Arias, tinha o Felipe Anderson, tinha o Sousa. Ou seja, nós temos ali jogadores, cara, que podem, em algum grau, mudar e melhorar a partida. E foi o que aconteceu ontem. O Palmeiras entrou no primeiro tempo com o Vitor Roque querendo fazer acontecer. Fez 2 gols. Só que o Maurício, ele puxava um pouco o freio de mão do Palmeiras. O time ficava mais amarrado, mais devagar. Tanto que o Capivariano teve boas projeções a gol no primeiro tempo. Inclusive é a posição que, pra mim, eu acho que John Arias tem que entrar nesse time do Palmeiras. Não entrar no lugar de Ala, né? E Ala é um jogador que desafoga ali qualquer momento do jogo. Ele parte pra cima no X1, faz a diferença. Pra mim, ele tem que entrar. Pra mim, Abel Ferreira vai ter que colocar ele no lugar de Maurício. Ah, mas o time vai ficar muito ofensivo. Mas em algumas situações, pra mim, ele tem que ir no lugar de Maurício. Aí no segundo tempo, quando coloca o Sousa, quando coloca o Arias, quando coloca até o Felipe Anderson, cara, até o Felipe Anderson, hein, entrou bem. O time muda. Parece que você solta o freio de mão e o time vai embora. O que eu falava pra vocês no ano passado? Falava assim, nossa, Palmeiras começa até bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente não tem jogador no banco de reserva que é capaz de mudar o jogo. Inclusive o Sousa tava lá já. Só que quando você pega o Sousa e coloca num contexto de jogadores tecnicamente melhores, mais refinados, mais lapidados, como o Arias, por exemplo, mano, até o cara performa melhor, entendeu? É o influência... Arias, mano, esses jogadores assim, eles são influenciadores positivos. Eles melhoram a qualidade da equipe. É por isso que eu falo, jogador de nome. Não é questão de jogador de nome, é jogador tecnicamente qualificado, jogador tecnicamente bom. Ele melhora até aquele mais bagre. Até o Felipe Anderson jogou bem ontem, velho. Teve uma equipe que começou o primeiro tempo, ok, mediano pra bom, só que terminou no segundo tempo muito melhor do que tinha começado. Então a primeira vez que eu vi o Palmeiras melhorar com as substituições. E eu acho que esse é um dos maiores benefícios que a gente tem em virtude das novas contratações, novas movimentações que o Palmeiras fez. Não é aquele banco de reservas cansado mais, sabe? Facundo Torres, Rafael Veiga. Banco de reserva devagar, lento, moroso, preguiçoso. Não é. É um banco de reserva mais ágil, mais esperto, onde até os jogadores, como por exemplo o Sousa, ele entende, opa, pera aí, eu tenho que correr porque tem muita gente aqui, ó, sendo cortada. E veio um... Pois é, pessoal, eu sempre digo isso aqui também, né? Acho que essa temporada o banco de reserva vai fazer a diferença. O banco de reserva tem tudo para fazer a diferença. E hoje o Palmeiras tem um banco de reserva, né? Hoje Abel Ferreira olha para o banco de reserva do Palmeiras. Primeiro, até para ele escalar o time titular hoje, ele tem opções. Inclusive John Arias, Sousa, Maurício, Felipe Anderson. Ainda vai ter Paulinho, né? Que vai estar voltando em breve. Então, uma temporada longa, uma temporada que o desgaste é grande. Então, o Palmeiras podemos dizer que tem um banco de reserva. Concordo completamente com o que Neto está falando aí. O ano passado o Palmeiras não tinha um banco de reserva. Quer dizer, tinha um banco de reserva numeroso, grande, mas se olhava para o banco de reserva não tinha qualidade, né? Hoje não. Hoje
enxugou, podemos dizer que enxugou em números, mas ficou qualidade, né? Eu acho que isso aí vai ser fundamental durante a temporada. Os tricolores aí conversar comigo, falando para que quarta-feira essa alegria toda nossa acaba. Os caras estão mordidos, né? Quarta-feira tem Palmeiras e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Considero esse um dos primeiros grandes desafios do Palmeiras, porque é uma equipe que vem também com uma boa performance. Vai ser um jogo muito interessante para a gente observar, principalmente essa questão a técnica, né? Para ver se a gente continua animado ou se na verdade é só contra ali Capivariana, algumas equipes mais desajustadas que a gente vê isso. Mas eu tenho gostado do futebol que eu vejo no Palmeiras. Coletiva do Abel. O Abel, ele concedeu uma coletiva longa, claro, o Palmeiras ganhou, a coletiva vem longa. E a coletiva dele foi boa, não foi uma coletiva ruim, não, foi uma coletiva boa. Eu só acho que o Abel, ele precisa urgentemente mudar isso, esse modus operandi dele, né? Quando perde, ele não quer falar do jogo, ele joga uma cortina de fumaça, faz 4, 5 minutos, sai da coletiva nervosinho e... Não, na verdade, quando perde, ele tem que sentar a bunda na cadeira também e dar satisfação. Eu espero observar isso também nas derrotas. Derrotas vai acontecer. A gente sabe disso. A gente sabe que os tropeços vão acontecer. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí, né? Neto, do canal Opina Pouco, discutindo essa questão do Palmeiras, né? Do Palmeiras diferente de 2025, desse novo Palmeiras, né? De ter um padrão de jogo, ter um time, um banco de reserva mais qualificado, de ter alguns jogadores que tá chegando aí, como o John Arias, que dá a opção, que vai ser fundamental ao longo da temporada. E ele levanta uma questão aí bastante interessante. Será que, na verdade, não é nem ele, né? São os rivais, né? Ah, porque o Palmeiras jogou bem, é porque foi um time fraco. Ok, também, né? O Palmeiras também jogou bem porque era um time bem inferior ao Palmeiras. Ok, isso aí eu concordo. Mas eu acho que não seja uma atuação por acaso, não seja uma atuação só porque o time é fraco. Eu acho que não. O Palmeiras teve atuação boa contra o Atlético Mineiro, fora de casa. E muitos diziam que o Palmeiras ia perder. E a postura foi uma postura boa do time do Palmeiras. Jogou bem contra o Vitória. Ok, talvez seja o Vitória vai para a segunda divisão, todo mundo sabe. Jogou bem contra o Vitória. E o Palmeiras vem se mantendo um bom futebol, pessoal. Palmeiras, ok, tá, a gente sabe também que no início da temporada, Campeonato Paulista, teve... alguns jogos que o Palmeiras não foi bem. Isso aí é um fato. Mas por que eu vejo más atuações ao longo da temporada aí, do início da temporada do Campeonato Paulista? Muito teste. Muito teste. Sistema defensivo, meio campo, ataque, muito teste, né? Abel Ferreira fazendo algumas alterações, né? Para perceber e ver, sentir na mão o elenco que ele tem na mão, né? Foi importante, né? Foi importante. E aos poucos ele foi modelando para chegar a um time que já começa a esnobar, né, uma cara de titular. Continuo com minha mesma opinião. Para mim, John Arias vai ser titular desse time? Vai. Eu não tenho nenhuma dúvida. John Arias não é jogador para iniciar no banco. Inclusive, para mim, John Arias vai entrar no canto de Maurício. Ah, mas vai ficar... Como eu sempre estou dizendo aqui, tem muita gente que vai dizer, ah, mas... vai ficar um time muito ofensivo. Vai. Ficar um time muito ofensivo. Mas eu acho que em algumas ocasiões, algumas situações, alguns jogos, dá pra ir. Dá pra ir, pessoal. São jogadores de qualidade, principalmente se os jogadores tiverem comprometidos, né? Tanto na parte ofensiva como na marcação. Porque hoje em dia, principalmente os times de Abel, os caras não vão se preocupar só em atacar. Com certeza, John Arias vai ter uma... Por exemplo, John Arias e Alan. São os dois pontas. Com certeza, eles vão ter uma... como é que eu posso dizer? Vai ser definido por Abel Ferreira alguma situação onde ele vai ter que marcar. A descida de um lateral, a descida de outro ponta. Principalmente quando o Palmeiras não tiver a bola. E hoje a gente sabe, pessoal. Hoje... todos os times de futebol... Ah, não é só o Palmeiras. Não, não é só o Palmeiras. Principalmente treinadores europeus. Quando você tem uma bola, você vai ter uma função em campo. Quando você tiver com a bola. Acho que isso aí, acho que todo mundo sabe, né?
Você tá com a bola, você tem uma função. Você perdeu a bola, você tem outra função. Então, Abel Ferreira, eu acho que ele vai armar um esquema ali para João Arias, sistema defensivo ser útil, marcar, mas não tirando sua liberdade de atacar, né? Quando tiver com a bola é outra situação. E eu concordo aí também com o Neto quando ele diz que a postura do Palmeiras é diferente do ano passado, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que o ano passado o Palmeiras perdeu as competições que perdeu, principalmente porque não tinha postura. Você não via a postura do time do Palmeiras. A postura do time do Palmeiras era jogar por uma bola, pessoal. Eu acho que Abel definia o Palmeiras assim. Primeiro vamos defender. Aí depois, se der, vamos atacar. Eu acho que não pode ser assim. Palmeiras não pode ser assim. Os jogadores que tem, jogadores bem pagos. O treinador também bem pago. Então você tem que definir um sistema de jogo. Os jogadores têm que cumprir dentro de campo, né? Você não pode ficar esperando pelo um adversário para se defender e jogar por uma bola. Isso aí não existe. Então, ainda bem que ele reconheceu, né? Ainda bem que ele mudou esse padrão de jogo, mudou o sistema de jogo. O Palmeiras hoje não joga só por uma bola. A não ser que quando pegar os times grandes. Quando pegar os times grandes, Cruzeiro, Flamengo, né? Esses times, né, que eu tô falando, né? Mas eu não acredito que essa temporada a gente tá enxergando aí que vai ser diferente do ano passado e tomara, porque com o time que o Palmeiras tem na mão, ainda tá atrás de reforço, né? Talvez não seja para essa janela, mas talvez Nino chegue no meio do ano. É outro jogador de qualidade. E é como o Neto observou aí, que eu já vinha comentando aqui nos meus vídeos. A partir do momento que ele começa a definir o time titular, começa a colocar os caras para jogar, dá mais uma sequência de jogo, o cara começa a jogar, a tendência é que comece a jogar melhor, né? E é o que vem acontecendo. Principalmente no meio campo. Os caras começaram a jogar bem. Marlon Freitas. Andréas Pereira. Aí ali já pegou Piquerez, Maurício. Os caras já começaram a jogar bem, né? Então a tendência é que ao longo da temporada deslanche. Os caras venham a crescer, né? E sem sombra de dúvida, né? Eu acho que João Arias, Flaco Lopes, Vitor Roque e Alan, esses 4 caras, se realmente a Abel Ferreira conseguir colocar um sistema de jogo, um padrão de jogo para esses 4 caras aí jogar, eu acho que dá para jogar. Por exemplo, o meu time ideal seria Vitor Roque, centralizado, aí Alan pela direita, João Arias pela esquerda, os 3 ali, né, fazendo aquele triângulo. Aí um pouco mais recuado, Flaco Lopes. Já vai 4, né? Um pouco mais recuado. A dupla de volante. A minha dupla de volante quem seria, né? A dupla de volante seria Andréas Pereira e Marlon Freitas. 6, né? Aí seria Kelvin e Piquerez. Kelvin e Piquerez, 8. Aí vinha... claro que Nino não vai chegar agora, né? Mas seria o ideal. Seria Nino e Gustavo Gomes. Mas Gustavo Gomes e Murilo, que tá jogando muita bola. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, se olhando para um time desse, aí tem um banco de reserva. Vai ter Evangelista, Paulinho, Felipe Anderson, Maurício, Fux. É um time que merece respeito. Por isso que eu tô dizendo, banco de reserva às vezes ganha jogo. Principalmente ao longo da temporada, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Se inscreva aí no canal Avante News. E até a próxima, pessoal.